Evergrande já foi a maior empresa imobiliária da China, mas agora caiu em crise e foi retirada da Bolsa de Valores de Hong Kong. Este colapso não apenas encerra um conglomerado gigantesco de imóveis, mas também levanta preocupações sobre o futuro da economia chinesa. Evergrande foi fundada no ano de 1996 em Guangzhou e rapidamente se tornou um dos maiores grupos de desenvolvimento imobiliário da China. No ano de 2009, a empresa foi oficialmente listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, iniciando uma fase de explosão, tanto em escala quanto em reputação. Durante todo o período de crescimento Evergrande, não apenas lançou centenas de projetos residenciais em diversas províncias, mas também se expandiu para várias outras áreas, como a produção de carros elétricos, com a marca Evergrande New Energy Auto Serviços Financeiros, gestão de ativos, desenvolvimento do clube de futebol de Guangzhou e até mesmo o setor de entretenimento. A abordagem de atuar como um conglomerado diversificado foi vista como uma prova da dinâmica das empresas chinesas durante o período de urbanização acelerada. No auge, os números financeiros mostravam claramente a expansão da Evergrande. Somente no ano de 2020, o grupo registrou uma receita de aproximadamente 507 bilhões de yuans, o que equivale a 77,7 bilhões de dólares. O total de ativos ultrapassou 2 trilhões 301 bilhões de yuans, ou cerca de 306,4 bilhões de dólares. Em determinado momento, o valor de mercado chegou a quase 51 bilhões de dólares, colocando a Evergrande entre as maiores e mais valiosas empresas imobiliárias do mundo. No entanto, esse crescimento impressionante foi sustentado principalmente por capital emprestado para expandir suas operações. De acordo com relatórios, até o final do ano de 2022, as obrigações financeiras totais da Evergrande alcançaram aproximadamente 2 trilhões 430 bilhões de yuans, o equivalente a 340 bilhões de dólares. Com essa dívida gigantesca, muitos analistas passaram a considerar a Evergrande como a empresa imobiliária mais endividada do mundo. Um ponto importante é que, embora a receita tenha apresentado crescimento impressionante em determinados períodos, o fluxo de caixa real não acompanhou a velocidade de expansão dos projetos. Isso criou uma estrutura financeira vulnerável, bastava uma restrição de novos financiamentos para que todo o sistema enfrentasse uma crise de liquidez. Essa realidade financeira arriscada apenas aguardava um gatilho de política econômica para revelar sua fragilidade. E o empurrão decisivo veio no ano de 2020, quando o governo chinês promulgou uma série de regras de aperto de crédito, inaugurando uma crise sem precedentes para a Evergrande. No ano de 2020, o governo chinês lançou uma nova política de gestão financeira chamada de 3 linhas vermelhas, um mecanismo de supervisão rigorosa sobre o nível de endividamento das empresas imobiliárias. O objetivo era limitar o excesso de empréstimos e garantir a segurança do sistema. Entretanto, essa política fez com que grupos altamente dependentes de crédito, como a Evergrande, rapidamente caíssem em falta de liquidez, já que não conseguiam captar novos recursos para manter suas operações. A partir do ano de 2021, os sinais de crise ficaram evidentes. A Evergrande deixou de pagar alguns títulos internacionais, provocando preocupação no mercado financeiro global. Diversos projetos de construção foram interrompidos, fazendo a confiança de compradores e investidores despencar de forma grave. Diante da situação, agências internacionais de classificação de risco, como Fitch Ratings e S&P Global, reduziram sucessivamente a nota da Evergrande para apenas 3C ou 2C, refletindo um risco de calote extremamente elevado. Até o ano de 2023, os números de perdas gigantescas da Evergrande já eram amplamente conhecidos. Relatórios financeiros mostraram que o grupo teve um prejuízo líquido de aproximadamente 476 bilhões de yuans, equivalentes a 66,3 bilhões de dólares, no ano de 2021, e ainda perdeu 105,9 bilhões de yuans, ou cerca de 14,7 bilhões de dólares em 2022. No mesmo período, a empresa confirmou que sua dívida total, até o fim de 2022, disparou para 2 trilhões 430 bilhões de yuans, ou cerca de 340 bilhões de dólares. Esses números não apenas revelam a situação financeira esgotada da Evergrande, mas também mostram a gravidade do risco em todo o setor imobiliário chinês, que depende fortemente de um modelo baseado em dívidas.
Com as perdas crescendo cada vez mais e o peso da dívida muito além da capacidade de resposta, o colapso da Evergrande tornou-se apenas uma questão de tempo. O clímax da história ocorreu no ano de 2024, quando o Tribunal de Hong Kong foi obrigado a intervir com a decisão de liquidação. Até o mês de janeiro do ano de 2024, o Tribunal de Hong Kong emitiu oficialmente a ordem de liquidação da Evergrande, depois que o conglomerado não conseguiu apresentar um plano de reestruturação viável para sua enorme dívida. Logo em seguida, as ações da Evergrande tiveram suas negociações suspensas. De acordo com as regras de Hong Kong, se uma empresa parar de negociar por mais de 18 meses consecutivos, a Bolsa de Valores procede com o cancelamento da listagem. Portanto, no dia 25 de agosto do ano de 2025, a Bolsa de Valores de Hong Kong anunciou oficialmente a exclusão da Evergrande da lista de empresas listadas, marcando o fim de uma era no setor imobiliário chinês. A forte queda no valor de mercado refletiu claramente o processo de declínio da Evergrande. No auge no ano de 2017, a capitalização do grupo atingiu aproximadamente 398,8 bilhões de dólares de Hong Kong, equivalente a cerca de 50 a 51 bilhões de dólares americanos, tornando a empresa uma das maiores incorporadoras imobiliárias do mundo. No entanto, pouco antes do cancelamento da listagem, o valor de mercado caiu para aproximadamente 2,15 bilhões de dólares de Hong Kong, ou cerca de 260 a 280 milhões de dólares americanos. Essa queda quase total mostra que a confiança dos investidores foi gravemente abalada, além de evidenciar a rapidez do colapso de um grupo que antes ocupava uma posição dominante. O processo de liquidação também evidencia a grande disparidade entre ativos e obrigações. De acordo com relatórios, a Evergrande conseguiu vender apenas cerca de 255 milhões de dólares em ativos para pagamento, enquanto os credores reivindicavam um total de 45 bilhões de dólares. Essa diferença gigantesca não apenas ilustra o impasse na recuperação financeira, mas também serve como um alerta claro sobre os riscos de uma empresa depender excessivamente de alavancagem para crescer. Essa realidade também representa um grande desafio para os reguladores, pois lidar com um conglomerado do porte da Evergrande não é apenas uma questão empresarial, mas também um problema de estabilidade macroeconômica e confiança no sistema financeiro. O colapso da Evergrande não apenas encerra a história de um grupo, mas também abre grandes debates sobre as consequências para todo o setor imobiliário e a economia da China. De acordo com vários analistas ocidentais, o caso da Evergrande é visto como um símbolo de um modelo de crescimento baseado excessivamente em crédito. Quando as políticas de controle financeiro mudam, empresas altamente alavancadas revelam imediatamente suas vulnerabilidades. O evento gerou um efeito dominó em todo o setor imobiliário chinês, um setor que representa cerca de 1/4 do produto interno bruto do país. As consequências não se limitaram a projetos residenciais interrompidos, mas também se espalharam para setores relacionados como construção materiais e até o preço de matérias-primas como o aço. Para mitigar os impactos, o governo chinês implementou algumas medidas de suporte, incentivou as localidades a acelerar a entrega de projetos inacabados, permitiu flexibilizar o crédito para empresas mais saudáveis e considerou pacotes de estímulo para estabilizar o mercado. No entanto, de acordo com várias avaliações, a velocidade de recuperação ainda é muito lenta e, mais importante, a confiança da população no mercado imobiliário foi corroída, algo que dificilmente pode ser restaurado a curto prazo. Sob outra perspectiva, muitos especialistas consideram que o colapso da Evergrande não é apenas um caso de falência empresarial, mas também um alerta sobre as consequências da gestão frouxa e de um modelo de crescimento baseado em dívida. Outros grandes grupos imobiliários, como a Country Garden, também enfrentam pressões semelhantes de liquidez e correm risco de entrar em uma espiral de crise. Enquanto na China, o colapso da Evergrande abala todo o setor imobiliário e a confiança do mercado no âmbito internacional, esse choque também deixou repercussões significativas nas finanças e nas cadeias de suprimentos globais. A crise da Evergrande não se limitou à China, mas também gerou repercussões no mercado financeiro internacional. Muitos bancos, fundos de investimento e empreiteiros estrangeiros que possuíam títulos ou contratos com a Evergrande tiveram que registrar perdas significativas. De acordo com algumas estimativas, apenas os títulos internacionais do conglomerado chegaram a valer dezenas de bilhões de dólares americanos, fazendo com que investidores globais fossem diretamente afetados pelo calote da empresa.
Além do setor financeiro, o choque da Evergrande impactou a cadeia de suprimentos global. O setor de materiais de construção, especialmente aço e cimento, dependia fortemente da demanda da China. Quando os projetos imobiliários foram interrompidos, os preços do aço e de muitas matérias-primas no mercado internacional sofreram grande volatilidade. Isso não apenas gerou instabilidade para os produtores domésticos, mas também afetou exportadores em várias regiões do Sudeste Asiático à Europa. A longo prazo, analistas acreditam que o caso Evergrande forçará a China a ajustar seu modelo de crescimento. Em vez de depender do setor imobiliário como principal motor à economia, pode precisar se voltar fortemente para outros setores, como tecnologia avançada, energia limpa e consumo interno. Este é considerado um ponto de virada importante, mas também desafiador, pois a reestruturação econômica em grande escala sempre envolve riscos relacionados a empregos, fluxos de capital e estabilidade social. A partir do colapso da Evergrande, o setor imobiliário chinês enfrenta uma virada estrutural. Com o encerramento oficial da listagem, a marca se tornou um símbolo do fracasso do modelo de crescimento baseado em dívida, ao mesmo tempo em que alerta claramente que outras empresas precisam se desenvolver de forma mais sustentável para evitar um destino semelhante. Então, na sua opinião, o colapso da Evergrande é apenas a história de um conglomerado ou é um sinal de uma crise maior na economia chinesa? Compartilhe suas ideias nos comentários. Estou muito interessado em ouvir a opinião de vocês. Se achar este conteúdo útil, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder as análises mais recentes sobre economia, finanças e eventos internacionais. Obrigado por acompanhar e nos vemos nos próximos vídeos.